Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é um inscrito aqui do canal do Professor Leonardo, pare de perder tempo e se inscreva logo, venha fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão. Convido você a deixar o seu like, mas principalmente o seu comentário. O comentário ele é fundamental porque ele me ajuda com pontos de vista diferentes. Eu preciso do seu ponto de vista porque senão nós não conseguimos fazer essa comunidade de reflexão cheia de agentes de mudança no nosso país. Você também pode me seguir no Twitter, @profleoficial, e lá você vai saber em primeira mão qual vai ser o assunto da live de hoje aqui no canal, que vai ocorrer às 10h30 da noite no horário de Brasília. Então ative também as notificações, clique no sininho para que quando a live começar você acabe sendo notificado. O assunto principal da live, vamos falar sobre várias coisas. A live é mais descontraída, tá? O assunto principal da live é sobre uma pessoa que vocês gostam muito quando eu comento lá no Twitter. Você já sabe, eu falei qual seria o assunto na semana passada. Então já deixa aqui nos comentários se você sabe de quem eu estou falando. Traga a sua bebida, a sua coca, a sua água, o seu suco e vamos cestar, como diriam os jovens, né? Numa live mais descontraída para que a gente possa se desintoxicar dos assuntos pesados da semana, principalmente os assuntos de coronavírus, que nós estamos entrando em uma situação muito crítica no nosso país. Haja vista, o próprio presidente da República, Bolsonaro, está completamente perdido. Bolsonaro, infelizmente, adotou uma estratégia, uma abordagem narrativa e defendeu um ponto de vista que agora ele não consegue mais retroceder, ele não consegue mais voltar e recuar na sua estratégia. Isso porque ele se entranhou tanto naquele discurso de ser contrário ao isolamento, de culpar os governadores, de colocar a economia em primeiro lugar acima da vida das pessoas, que agora ele não pode mais voltar. Porque se ele recuar, se ele voltar, ele vai desestruturar toda a sua militância virtual e ela é muito importante para blindá-lo. Só que o que está acontecendo? O Bolsonaro está percebendo que a situação está ficando insustentável. O jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, solicitou que o Bolsonaro apresentasse os exames para a Covid-19 porque há uma suspeita que o presidente tenha se contaminado, tenha contraído a Covid-19 na viagem para os Estados Unidos. Praticamente todos que viajaram para Bolsonaro para se encontrar com o Donald Trump ficaram doentes, menos o presidente. Isso tudo é muito estranho. O Estado de São Paulo solicitou, via Lei de Acesso à Informação, que Bolsonaro revelasse os exames. Bolsonaro se negou, dizendo que aquilo é algo privado, ele não precisa mostrar a sua intimidade, né, porque isso era algo dele. Entretanto, uma juíza solicitou que Bolsonaro, impôs na verdade, que Bolsonaro mostrasse os exames em até 48 horas. Isso ocorreu ontem. E por quê? Porque Bolsonaro é uma figura pública, ele é o presidente do Brasil e o estado de saúde dele é de interesse nacional. E aí o que Bolsonaro começou a fazer? Vendo que ele vai ter que apresentar os exames, quanto mais ele demora para apresentar o exame, mais certeza nós temos que ele pegou o Covid. Ele disse o seguinte ontem para uma rádio lá no Rio Grande do Sul. Talvez já tenha pegado esse vírus no passado, diz Bolsonaro sobre o coronavírus. Eu vou ler para vocês. Ele concedeu essa entrevista para a Rádio Guaíba de Porto Alegre, durante a visita na capital gaúcha. Em março ele já tinha feito a mesma declaração. Isso é uma reportagem do G1. Onde está? Aqui, ó. Eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado. Talvez, e nem senti, afirmou o Bolsonaro à rádio. Aí o G1 resgata a afirmação dele do dia 20 de março. Aqui em casa, toda a família deu negativo. Talvez eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez eu estou com anticorpo. Então, aparentemente, o Bolsonaro contraiu esse vírus. O Renan Bolsonaro, o filho mais novo, o 04, falou em uma live que ele contraiu a doença e foi uma gripezinha. Eu vou trazer para vocês o que ele disse. Estava fora do roteiro aqui, mas eu vou entrar e aqui ele diz: filho de Bolsonaro, Renan, disse que coronavírus é gripezinha, que prefere... Não, isso aqui é... Peraí. Aqui, ó. Isso é uma reportagem do Estadão. Filho 04 de Bolsonaro ironiza a pandemia de coronavírus, que chama de gripezinha. Peguei, passou. Foi o que ele falou. Mas aí não ficou muito claro se ele estava dizendo o seguinte, coronavírus é peguei, passou, ou se ele estava falando eu peguei e depois passou. Se o Renan Bolsonaro deu essa dupla interpretação, ele aparentemente pegou essa gripe, pegou o coronavírus. Então é bem possível nós acreditarmos que Bolsonaro acabou também contraindo.
Quem concedeu a liminar, né, foi aqui, ó, na última segunda-feira, ao analisar uma ação movida pelo jornal Estado de São Paulo, que pedia acesso aos exames, a juíza federal Ana Lúcia Petri Beto, da 14ª Vara Civil Federal de São Paulo, determinou ao governo a entrega dos exames em 48 horas. Nessa quinta, a Advocacia Geral da União enviou à juíza um relatório médico, mas sem os exames, e pediu a extinção do processo. A juíza entendeu que a ordem foi descumprida e deu outras 48 horas para entrega dos resultados dos testes, sob pena de multa de 5 mil por dia de atraso. Será que Bolsonaro vai ter que pagar essa multa? Muito provável, né? Porque se Bolsonaro apresentar os exames que ele contraiu, que ele foi infectado pelo coronavírus e teve a Covid-19, ele teve contato próximo com pessoas. Então ele é um elemento de propagação e disseminação do vírus. Então a situação de Bolsonaro começa a ficar cada vez mais insustentável, haja vista o caos que nós estamos vivendo, alguns estados já passando dos 60% na ocupação das suas UTIs, o estado do Maranhão, o Poder Judiciário do Maranhão já decretou lockdown obrigatório em algumas cidades, entre elas a capital São Luís. Manaus está um filme de terror, segundo palavras do próprio prefeito, e a cidade de São Paulo, com a redução do isolamento, começou a aumentar o número de internações no Albert Einstein, que estava reduzindo. Então é uma situação muito crítica e agora nós vamos entrar no inverno. E no inverno a proliferação de doenças, a contaminação, o contágio, a transmissão de doenças respiratórias acaba aumentando. Então é uma situação muito tensa que Bolsonaro está perdido e ele não sabe mais o que fazer. E também, por falar em perdido, Nelson Teich, ministro da Saúde, também completamente perdido. Né? Que possamos ter misericórdia um dos outros nesse momento tão tenso e tão delicado. E hoje, 10h30 da noite, live aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações.